Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Estamos aqui mais uma vez com vocês no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo da TV Educação, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio. Não é isso, turma? A gente está estudando geometria analítica, né? E hoje a gente vai começar um assunto novo, né? Lembrando que de geometria analítica nós já fizemos o estudo do ponto, né? Já fizemos o estudo da reta, nós já fizemos o estudo da circunferência e agora vamos começar o estudo das cônicas, tá? São 3 cônicas que a gente vai estudar. Quais são essas cônicas? A elipse, a hipérbole e a parábola, tá? São 3 que nós chamamos de 3 cônicas, tá? E a gente vai estudar essas figuras. Lembrando sempre que geometria analítica, ela estuda essas figuras, mas de forma algébrica. Não é só as características, não é só geometria. Geometria analítica, ela junta, né, a figura, a geometria com a álgebra. Então faz o estudo analítico. Então a gente vai estudar hoje, começar o estudo das cônicas, falando da elipse. Tá? Vamos estudar o que hoje é uma aula teórica, a gente vai ver o que é uma elipse, como é que você forma uma elipse, tá? Quais são os seus elementos, tá? Principalmente, estudar algumas propriedades, algumas relações que existem entre as suas medidas, tá? Então, aquela aula teórica, né, para a gente conhecer a figura que a gente está estudando. Certo, galera? Olha, existia uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, onde nós colocávamos 2 parafusos presos, né? E colocávamos uma linha segurando esses 2 parafusos. E colocávamos um lápis e fazíamos um contorno sobre esses 2 parafusos. E é dessa forma, com essa brincadeira, que você forma essa figura que a gente vai estudar hoje, a elipse. Tá? Então vamos ver como é que eu formo com a primeira definição do que é uma elipse. Tá? Então olha só, chamamos de elipse o conjunto de todos os pontos, tá? Conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma de suas distâncias a 2 pontos fixos é constante. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aqui que eu tenho esses 2 pontos aqui, ó, ponto F1 e o ponto F2. Daqui a pouco a gente vai ver que esses pontos são chamados de foco. Olha só, eu vou pegar aqui a distância do ponto A para esse F1 e a distância do ponto A para o F2. Tá? Então você tem aqui a distância do ponto A para o F2 e a distância do ponto A para o F1. O que a gente vai fazer? Vamos analisar os outros pontos. Vou pegar esse outro ponto B aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Vou traçar a distância do ponto B para esse ponto F2 e a distância de B para o ponto F1. Certo? Vou fazer isso com os demais pontos. Fazer a distância do ponto C para o ponto F2, esses 2 pontos fixos, e a distância do C para o ponto F1. Tá? A mesma coisa aqui com o ponto E. Distância do ponto E para F1 e a distância do ponto E para F2. E por último aqui, vou pegar esse ponto F e vou fazer a mesma coisa. Vou estabelecer aqui a distância desse ponto F para o F1 e a distância do F para o F2. O que ele está dizendo, pessoal? Vamos prestar bem atenção. Que a elipse vai ser formado por pontos cuja a soma das distâncias dele para esse ponto fixo vai ser sempre constante. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que a distância do ponto A para o F1 somado com a distância do ponto A para o F2 vai ser a mesma coisa, tem o mesmo valor que a distância do ponto B para o F1 somado com a distância do ponto B para o F2. Que vai ser igual
a distância do ponto C para o F1 mais a distância do ponto C para o F2. E assim sucessivamente. E esse valor ele vai ser sempre uma constante, vai ser sempre o mesmo valor. Então, a junção, né, de todos esses pontos que tem essa característica, somada aqui, ó, essas duas distâncias aqui, ó, se a soma dessas duas distâncias for sempre o mesmo, a junção desses pontos aqui forma essa figura chamada de elipse. Forma uma elipse. Então, o que é uma elipse? É o conjunto de todos os pontos cuja distância, a soma da distância para dois pontos é sempre a mesma. Então, dessa forma que você monta ou você cria essa figura chamada de elipse. Certo? Dessa forma. Esses dois pontos aqui é como uma brincadeira que eu estava falando agora, como fossem os dois preguinhos. E você consegue, com uma corda, com esses dois tracinhos, fazer essa elipse. Experimente isso em casa. Certo? Então, galera, é essa figura aqui que vai ser alvo aqui do nosso estudo. Beleza? Então, ela tem esse formato aqui meio oval, né? Vamos ver quais são os elementos que compõem essa elipse. A primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar dois eixos. Tá? Uma elipse tem dois eixos de simetria. Um eixo maior e um eixo menor. Tá? Então, vou traçar aqui, no meio da figura, é um eixo de simetria, divide a figura ao meio. Certo? E você tem um eixo menor. São dois eixos de simetria. Certo? Então, você tem aqui, ó, esse ponto que eu vou chamar o ponto A1. Esse outro ponto aqui vou chamar de A2. Tá? No eixo menor, esse outro ponto aqui eu vou chamar de B1. E esse aqui eu vou chamar de B2. Tá? E o que está faltando aqui? Os focos, né? Esses pontos aqui que geram a figura, que eu vou chamar de F1 e vou chamar de F2. Tá? Lembrando, né, que como é que é formada essa elipse, está aqui um ponto P, né? Aqui um ponto P de coordenada XY. Nós temos que a distância desse ponto P para os focos, né, a junção de todos esses pontos aqui, que tem a mesma distância em relação aos focos, é que formou essa elipse aqui. Beleza? E aqui a gente vai extrair os principais elementos aqui dessa elipse. Bom, esse ponto A1 e A2, eles recebem o nome de vértices. São os vértices da elipse. Vértices da elipse. Certo? E a distância, né? O segmento A1, A2, eu estou falando de segmento aqui, ó. Ele vale uma medida 2A. Que 2A é esse, pessoal? Porque olha só, quando você traça aqui, ó, como é um eixo de simetria, né? Essas distâncias aqui, ó, elas são iguais, ó. Tá? Então eu vou chamar da distância para esse ponto aqui, que eu também vou falar dele, que é a origem, a distância desse vértice para essa origem, nós vamos chamar de A, né, que vai ter a mesma distância do outro vértice ali, ó, que eu vou chamar de A também. Certo? Então, essa distância de A1 para 2 é igual a 2A. É igual a 2A. Certo? Isso aqui recebe o nome de eixo maior. Eixo maior. Tá? Então, como eu falei para vocês, uma elipse ela tem um eixo maior e o eixo menor. Então, quem é o eixo maior? É a distância entre os vértices. Certo? É a distância entre os vértices, que vale 2A, porque a distância do vértice para o centro vale A. Certo? E, já ia esquecendo, deveria até ter falado antes, desse carinha aqui, desse O, que esse cara aqui é o centro da elipse, que é o ponto de encontro dos dois eixos. Esse aqui é o centro. Beleza, galera?
Bom, nós temos agora um outro eixo que nós vamos chamar aqui de eixo menor, tá? Que vai aqui, ó. Esse aqui, o que a gente vai estabelecer, tá? Vai estabelecer esse valor que vai desse ponto do eixo menor até o centro, nós vamos chamar de B minúsculo. B minúsculo. Certo? Então, essa distância B1, B2, a distância B1, B2, que vai ser igual ao segmento 2B, nós chamamos de eixo menor. Tá? É o eixo menor. B1, B2. Ok? Bom, o que mais? Nós temos aqui, ó, esses pontos F1 e F2. F1 e F2. Eles são chamados de foco, né? Isso é o principal ponto da elipse, são os focos. Tá? Porque é a partir desses focos que você consegue montar essa figura, juntando todos os pontos que estão a uma mesma distância em relação a eles, cujo somatório da distância é mesmo, certo? E nós vamos chamar de C a distância do foco para origem, tá? Então, esse segmento F1, F1 e F2 recebe o nome de distância focal. Distância focal. Certo? Então, a distância focal, ele vale quanto? Ele vale 2C. É igual a 2C. Então, o eixo maior é 2A, o eixo menor é 2B, a distância focal vale 2C. Beleza. Tem um outro elemento bastante importante que nós chamamos de excentricidade. Excentricidade. Vou chamar de a excentricidade. A excentricidade é uma relação existente entre esse valor de C e esse valor aqui de A. Tá? É uma relação. Então, a excentricidade é igual a C sobre A. Certo? Essa excentricidade vai medir justamente quanto achatado, né, essa parábola. Por exemplo, a Terra, a órbita que a Terra imprime sobre o Sol, ela tem o formato de uma elipse. Só que essa excentricidade ela é tão pequena, tá, que, na verdade, parece uma circunferência. Mas uma circunferência achatadinha, ela vira uma elipse. Certo? Então, excentricidade é essa relação aí. Então, são esses os principais elementos que fazem parte aí da elipse. Tá? Vértices, o eixo maior, o eixo menor, a distância focal, a excentricidade. Galera, existe uma relação bastante importante, né, que a gente pode estabelecer entre esses valores de A, de B e de C, que permitem, às vezes, a gente calcular o eixo maior, o eixo menor, a própria excentricidade. Veja só, se eu traçar aqui esse segmento que vai do F1 para o B1, olha, esse B1 poderia ser qualquer ponto na elipse, né? Então, esse carinha aqui, ele vale A. Essa distância aqui de B1 para C1, ele vale B. E essa distância aqui vale C, ó. Então, bem aqui formou um triângulo retângulo. Então, você pode aqui estabelecer uma relação aplicando o teorema de Pitágoras, né? Eu posso aqui aplicar o teorema de Pitágoras bem aqui nesse triângulo. É um triângulo retângulo. Olha só. Está aqui o meu F1. Está aqui a minha origem. Está aqui o B1. Certo? Então, o que nós temos aqui? Que essa medida vale A, essa medida vale B e essa medida vale C. Então, você pode aqui aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho bem aqui, ó. E aí você vai encontrar uma relação entre A, B e C. Ou seja, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? E aí você pode aí usar essas medidas em algum problema.
Beleza? Então, o que vimos até agora? A definição, como é que se forma essa figura aqui, que é a nossa elipse, né? A gente está conhecendo essa figura hoje. Vimos aqui os principais elementos que formam essa elipse: eixo maior, eixo menor, vértice, foco. Tá? Vimos uma relação entre essas medidas através do teorema de Pitágoras. Galera? Então vamos fazer uma questãozinha aqui. Certo? Então aqui eu tenho uma elipse, né? Onde ele me deu algumas medidas, né? Então esse ponto aqui é o meu A1, né? E aqui é o meu A2. Tá? Aqui é o meu B1. Aqui é o meu B2. Certo? E ele quer que a gente calcule quanto é a medida do eixo maior, quanto é a medida do eixo menor, qual o valor da distância focal e quanto equivale a excentricidade dessa minha elipse aí. Beleza? Olha, então vamos lá, galera. Qual é o eixo maior? O eixo maior é a distância A1 a 2, né? A distância que vai de A1 até A2. Essa distância aqui, ela vale 2A. E que meu A aqui, ó? Meu A é 5, né? Meu A é 5. Então, nós temos que meu eixo maior, 2 multiplicado por 5, vai ser igual a 10. Encontrei meu eixo maior. Quem é o meu eixo menor? É a distância B1, B2. Ó. A distância B1, B2 é meu eixo maior, menor. Ele vale quanto? Ele vale 2. Ele vale 2B. Tá? Então, aqui o B vale 3. Ó. Certo? Então, nós temos aqui 2 multiplicado por 3, que dá 6. Galera, ele quer a minha distância focal, né? A distância focal é o F1, F2. A distância entre os focos, que vale 2C. Acontece que eu não tenho o C, tá? Eu não tenho o C. Ora, eu não tenho C, mas eu tenho A e tenho B, ó. Então, veja que você pode encontrar o valor de C através dessa relação que a gente acabou de ver. Tá? O A ao quadrado mais B é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Vamos aproveitar essa mesma figura aqui para a gente calcular? Então, vamos lá. O meu A vale quanto? Meu A vale 5, né? O meu B vale quanto? O meu B vale 3. Igual a C ao quadrado. Tá? Aplicação do teorema de Pitágoras. Então, você vai ter 25 igual a 9 mais C ao quadrado. Certo? Então, você vai ter 25 menos 9 igual a C ao quadrado. Ou seja, o teu C vai ser igual a raiz quadrada de 16, né, turma? O C vai ser igual a raiz quadrada de 16, porque 25 menos 9 é 16. Né? C ao quadrado é igual a 16. Então, C é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Igual a 4. Beleza, aí eu posso calcular essa distância focal, porque eu descobri que essa medida aqui é 4 e essa medida aqui é 4. Né? Aplicando o teorema de Pitágoras. Então, isso aqui vai ser igual a 2 multiplicado por 4, que é igual a 8. Certo? E para finalizar a questão, ele quer saber o valor da excentricidade, galera. A excentricidade da parábola, que vai indicar quanto ela é achatadinha, né? Então, a excentricidade vai ser igual à relação, a divisão entre o C e o A. Certo? A divisão entre o C e o A. Então, o C vale quanto? Vale 4, né? O A vale quanto? Vale 5, certo? E se você dividir o 4 pelo 5, você vai encontrar 0,8. 0,8. Então, nós temos aí concluído o nosso exercício. Certo, galera? Então, na aula de hoje, nós começamos a falar das cônicas, né? Que é já
o quarto capítulo que a gente está falando aqui de geometria analítica, falamos da elipse, especificamente conhecemos, né, esse elemento da geometria analítica, tá? Mas tem muita coisa a respeito da elipse que a gente vai ver ainda, estudar equação e muitas outras coisas ainda pela frente, ok? Então valeu, turma, espero que tenha compreendido, espero que tenha me feito entender. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.